Fala, candidato! Esse vídeo vai te trazer 5 pontos muito importantes para você começar a enfrentar a sua ansiedade. Por isso, eu gostaria de te pedir que, se você conhece alguém, e é provável que conheça, que sofre com os sintomas da ansiedade e o mal que ela causa dentro da vida dela, passe esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, salva ele, porque eu tenho certeza que nos bons e maus momentos da nossa vida, dentro das fases do desenvolvimento, dentro de cada uma das etapas que a gente passa, saber sobre a ansiedade é um elemento essencial que vai fazer com que você ajuste o seu comportamento para poder passar para a fase seguinte de uma forma muito mais adaptável. Entendendo isso, eu gostaria então de trazer inicialmente o primeiro ponto sobre o que você deve saber. Enfrentar aquilo que conhece. O primeiro ponto é entender aquilo que sente. Uma coisa é você sentir raiva. A partir do momento em que algo lhe causou algum tipo de desconforto, nem sempre é a ansiedade que está falando com você naquele momento. Então, primeiro, separa que nem tudo é ansiedade. Às vezes você está realmente ansioso, mas às vezes um outro sentimento no lugar da ansiedade está te provocando algum desconforto. Uma pessoa foi embora. Você não está sentindo ansiedade, você está sentindo saudade. Está sentindo falta, está sentindo carência afetiva. É diferente. Comece a separar os sentimentos do que você sente para aquilo que você fantasia. Porque senão você vai querer tratar todos da mesma forma. E eles não são a mesma coisa. Entendendo, separando que a ansiedade é esse ponto que te coloca lá no futuro, te faz realçar as questões que ainda não aconteceram, em forma de que você ainda não tem as respostas para aquilo que ainda não existe, você começa a projetar o seu cérebro, o seu pensamento para essas coisas que podem ou não existir. É uma espécie de adaptação de algo que ainda nem aconteceu. Você ainda não tem os elementos suficientes para poder lidar com essas coisas. E é óbvio, se elas nunca vierem a ocorrer, por exemplo, você nunca vai saber como que vai ser sua reação real sobre os fatos que você imagina. A nossa mente, ela tem a necessidade de tentar se adaptar e colocar-se diante das coisas de uma forma muito mais concreta. E para isso ela antecipa para que você esteja preparado. Você vai fazer uma prova semana que vem, mês que vem, esse ano. Você não entende que você precisa ter um conhecimento prévio sobre as matérias, você precisa estudar, fazer muito exercício, consolidar a informação dentro de você, para na hora que você precisa resgatar ela, ela vem à tona na sua memória? A ansiedade funciona basicamente assim com relação àquilo que você vai viver. A partir do momento em que você cria uma determinada expectativa, você espera que algo aconteça, ou seja, você anseia por algo, a ansiedade ela vai preparar todo esse terreno, ela vai criar todo o cenário que vai fazer com que você consiga lidar bem. Em geral, são questões adaptativas, ajustáveis. O comportamento, ele sempre possibilita que façamos algo que às vezes nunca tenhamos feito. Exemplo, aprender uma profissão nova, um conhecimento novo sobre qualquer área que seja. Todos esses pontos faz com que a gente tenha uma certa característica pessoal da nossa genética, da nossa cultura, do lugar onde a gente se insere, que facilita ou dificulta um pouquinho mais a gente conseguir ajustar o nosso comportamento para passar por esse degrau que a gente está vivenciando. Então, entendendo isso, a gente vai começar a primeiro saber o que é ansiedade, saber qual que é a dificuldade que às vezes é normal. Existe algo que é patológico, ou seja, que é doente, que é ultrapassado, o limite está sendo excessivo, mas a ansiedade ela é um ponto que a gente precisa viver, experimentá-la o tempo inteiro. Ela que vai fazer com que a gente ajuste para dar o passo seguinte. Mas se ela aflora muito, se ela nos coloca fadigando, numa dificuldade de pensar, porque a gente não está conseguindo olhar para aquela coisa e fazê-la dar certo, a gente vai ver que a gente está tentando dar um passo muito maior do que a perna, A gente não está tão preparado assim, a gente precisa melhorar mais esse terreno para poder conseguir passar por aquilo. É o primeiro ponto.
O segundo, que é muito importante, é o fortalecimento emocional. Não adianta você entender o que é, quais são as suas fraquezas. É uma dependência do outro. É uma carência afetiva. Minha mãe não cuidava de mim porque eu tinha mais irmãos. Ela dava mais atenção para os meus irmãos. Eu sou uma pessoa que ficou muito sozinha ao longo da vida. Eu não consigo construir bons relacionamentos. Você percebe que você sempre projeta no outro a questão, sendo que a força das suas emoções, dos seus sentimentos, está dentro de você. Então, fortalecimento emocional é essa capacidade de pegar uma vulnerabilidade e corrigi-la, tornando-a menos ofensiva, menos apontada para as suas questões que envolvam as suas dificuldades, mas muito mais positivista, ou seja, eu olho para alguma coisa e consigo ter esperança que aquilo vai dar certo. Eu consigo me colocar diante de uma dificuldade com a projeção de que se eu fizer bem feito, aquilo pode sair melhor do que eu esperava. E isso vai fazendo com que a gente esteja sempre dando passos. Independente se há ou não uma dificuldade que é comum, a gente vai estar sempre andando nessa direção que a gente vai buscando e aí a gente vai observando o nosso processo evolutivo. A gente caminha na direção que a gente quer, a partir de um fortalecimento emocional e a partir de entender o que a gente sente. 2 pontos. O terceiro ponto, aumentar a energia física. E existem várias maneiras de fazer isso. Mas a energia física ela vem da sua produção de energia através de atividade física, através de uma rotina saudável, acordando e dormindo em horários que sejam condizentes com a sua necessidade enérgica para você fazer tudo que precisa ao longo do dia. Ou seja, você produz energia, mas você também extrai energia através de alimentação, através do sono, que tem a capacidade de repor alguns pontos da sua energia que você precisa para pensar melhor. Às vezes, cansado, você vai dar uma resposta. Calmo, você vai dar outra. Então, são essas características que vão fazer com que você, tendo energia equilibrada ao longo do seu dia, você consiga sempre dando as respostas que precisa de uma forma muito mais ajustada. Então, energia, fortalecimento emocional e saber o que sente são os 3 primeiros pontos. A gente caminha para os 2 finais, preste bastante atenção. Eles vão te ajudar a melhorar todas essas outras questões que a gente trouxe até aqui. A quarta é quebrar os padrões. A repetição de um comportamento faz com que você muitas vezes se mantenha numa constância de erros ou de dificuldades que basta entender qual é o padrão. Toda vez que eu fico com raiva, eu fumo. Toda vez que eu brigo com alguém, eu paro de comer. Toda vez que eu faço, existem padrões por trás dos nossos comportamentos que fazem com que a gente muitas vezes seja repetitivo em relação às nossas questões que consequentemente, nos mantém em ciclos de um comportamento que a gente quer quebrar. Quebrar os padrões é entendê-los e modificá-los. No lugar fiquei com raiva, vou lá e pego um cigarro. No lugar desse cigarro, se eu calço um tênis e corro 1 quilômetro, eu melhoro a minha disposição física e consigo aliviar a questão daquilo que me fez raiva. Ou seja, eu troco algo ruim por 2 coisas melhores. Equilíbrio emocional e melhoria da energia para uma atividade física. Rigidez, possibilidade de responder mais adequadamente àquelas vivências, umas experiências. E por último, elevar a autoestima. Normalmente as pessoas quando começam a passar, e aí eu falo, o marinheiro, ele só se torna um bom marinheiro no mar agitado, O mar calmo não se forma bons marinheiros. Existe esse ditado aí que é muito difundido, mas a gente percebe que a resiliência, passar por situações difíceis e superá-las, só é possível saber o como aquilo nos afeta quando a gente está envolvido. Mas a gente não tem em nós a crença de que somos capazes de superar esses pontos, de vencer as adversidades. Dificilmente a gente vai fazer por onde? A gente vai sempre nos colocar para baixo, a gente vai sempre nos sentir inferiores àquilo que verdadeiramente somos. Então, acreditar em nós mesmos, dar o passo, sair da cama, vencer, superar, fazer com que a gente realmente possa, porque a gente é capaz, é o verdadeiro desafio desse vídeo de hoje.
Então coloque em prática a quebra de padrões, o aumento de energia, experimentar as coisas emocionalmente falando de uma forma muito diferente. Saia da rotina. Faça uma coisa nova, insira um prazer dentro do seu dia. Às vezes você só está fazendo coisas que você não gosta. A partir do momento que você compreende tudo isso, você dá passos que serão verdadeiramente o que vai definir a sua capacidade ou não de lidar com a ansiedade e as demais questões que envolvam as suas emoções. Com esse vídeo eu me despeço, não deixa de curtir o vídeo, deixa aqui um comentário sobre o que você achou, às vezes uma experiência que você passou que possam ajudar novas pessoas, e tomara que esse vídeo tenha te ajudado, e até o próximo vídeo.